Então hoje, neste seriado da maçonaria, em relação à CCB, nós vamos analisar o púlpito, nós vamos analisar as cadeiras, vamos analisar o microfone, vamos analisar os degraus e vamos analisar o espaço, o piso. Ok? Vamos então começar com bastante calma. Depois iremos no próximo vídeo, vamos falar sobre o aperto de mão e o beijo. Saudação com ósculo e aperto de mão. Que a princípio parece algo simples, mas tem um detalhezinho muito importante que passou desapercebido. Vamos lá. Nas lojas maçônicas, né? A cadeira do mestre venerável, ela fica elevada acima de 3 graus, tá? O mestre venerável, ele é grau 33, ok? Por que 3 degraus? Pelo seguinte, é uma referência a Jacó. Jacó é Israel. Quando você fala Deus de Israel, você está falando Deus de Jacó. Já não é Jesus Cristo, é um outro Deus, é o Deus do Velho Testamento. Jesus Cristo não é Deus de Jacó. Jesus Cristo é irmão de todos aqueles que são filhos de Deus. Jesus morreu por todos. Jesus não morreu só por Jacó, na versão cristã. Mas, na maçonaria, eles entendem que Jacó, né? Jacó, que é um personagem bíblico, ele teve um sonho com uma escada e assim adotou-se, né? Naquele tempo, do rei Salomão, a maçonaria começou com o rei Salomão, convencionou-se então que haviam 7 degraus essa escada. O que seriam os 7 degraus? Seriam as virtudes humanas. Porém, a maçonaria do rei Salomão, as escolas fundadas, só mantiveram 3 degraus: fé, esperança e caridade. Fica a impressão que o apóstolo Paulo também era maçom, né? Bem interessante. Até porque Paulo descartou a figura da mulher apenas como objeto sexual e disse que era melhor não casar, né? Porque o homem solteiro cuidava das coisas de Deus. Quer dizer, então, Paulo falou que os maiores dons do ser humano é a fé, a esperança e a caridade. A caridade ainda era maior, mas eram os 3, fé, esperança e caridade. E nós aprendemos que fé, esperança e caridade é o topo das virtudes. Então, será que o apóstolo Paulo era maçom? Porque é uma coincidência, né? Ah, mas é só uma coincidência. Tudo bem, não tem nenhum problema. Eu só estou dizendo que é uma coincidência. Aí, como tem uma coincidência, eu me permito perguntar, será que o apóstolo Paulo era maçom? Até porque, para ele ter título romano, sendo ele judeu, segundo ele falou, embora depois ele desmente, e fala uma coisa uma hora e depois fala outra, um judeu, para ter cidadania romana, tinha que ser milionário, tinha que ser muito rico. Será que o apóstolo Paulo, assim como Miguel Spina, assim como os ricos fundadores da congregação, por serem ricos, foram escolhidos para ser líderes? Será que o apóstolo Paulo é o cabeça das igrejas? Porque ele é maçom e a maçonaria é a cabeça da igreja evangélica no Brasil? Até porque todas as igrejas evangélicas no Brasil começaram as suas igrejas dentro de lojas maçônicas. É só você pesquisar. Ah, como é que foi? Vai pesquisar. Vai pesquisar. Inclusive a congregação também teve cultos em lojas maçônicas. A congregação e as outras igrejas vieram para o Brasil através da igreja presbiteriana, aonde tinham vários maçons. Hinos maçons que a congregação copiou. Foi sem querer. Claro, foi uma coincidência. E o ministério onde o irmão Franciscon foi chamado da Itália para trabalhar lá, como pedreiro, vocês vão receber o livrinho, vocês vão ver. Os dois sagrados livrinhos vocês vão receber no final. O irmão Franciscon foi chamado para trabalhar tipo como um pedreiro. E pedreiro é o quê? É maçom. Mas tudo bem. O irmão Franciscon não é maçom, não tem problema. Nós não estamos aqui caçando maçom. Nós só queremos entender se a congregação é uma igreja que é governada por maçom, pela doutrina maçônica. Por quê? Para a gente poder escolher seguir
a maçonaria na escola italiana CCB, ou a gente pode escolher uma outra escola. E tem a escola escocesa, tem outras, escola jônia, que é a Igreja da Vila Prudente, a arquitetura jônia. Então nós queremos saber qual a escola maçônica que nós queremos seguir, se a escola italiana, a congregação é uma loja, ao meu ver, está me parecendo uma loja da escola italiana, francisconita. É uma escola. Até porque o presidente de ancião, no momento mais célebre da congregação, diante da televisão, falou que se não está contente, procura outra loja. Então nós estamos na loja. A partir do momento que ele fala procura outra loja, é porque ele está afirmando que você está numa loja e pode ir para outra. Se você vai para outra loja, é porque você está em uma loja. Então nós estamos numa loja. E mais, tem um tópico da congregação, nos anos dos milionários anciões dos anos 70, que todos os filhos e genros são ancião. Diz no tópico que nós não somos uma igreja evangélica. Ora, se nós não somos uma igreja evangélica, nós não temos comunhão com nenhuma igreja evangélica, a gente pode ser maçom, porque a maçonaria não tem comunhão com os evangélicos, ele aceita os evangélicos. A maçonaria, como associação, ela não escolhe a religião da pessoa, inclusive ela tem que aceitar, acreditar em Deus da melhor forma que a pessoa quiser, e ela fica na loja. Tanto é que também o ancião, o presidente, falou na televisão, Deus te perdoa, o ministério não. Ou seja, a tua relação com Deus é totalmente particular, não tem nada a ver com a relação com a loja. Aqui na loja nós praticamos a ancionaria. Se você tem alguma questão com Deus, você trata diretamente com Deus, não trate aqui. Ou seja, nossa loja não é de ministros de Cristo. Ficou muito claro, ou não, ou foi sem querer. Sendo assim, a cadeira do mestre venerável ela fica elevada a 3 graus. Então, a maçonaria adotou as palavras do, na minha opinião, maçom, apóstolo Paulo. Fé, esperança e caridade. Muito bem. Agora para todo, feche teus olhos. Feche teus olhos. Você está me ouvindo? Feche teus olhos. Olha para o púlpito da congregação, com os olhos fechados. Está com os olhos fechados? Olha para a direita, no canto do púlpito, o que você vê? Olha para a esquerda do púlpito, o que você vê? Porque na congregação ensina a não olhar para a direita e nem para a esquerda. Não é para olhar. Mas eu vou falar para você olhar, tá? Vamos começar olhando pelo púlpito do ancião. Está vendo uma escadinha lá no lado direito? Está vendo uma escadinha no lado esquerdo? Fica com os olhos fechados. Visualiza. Está visualizando? Tá bom. Quantos degraus tem a escadinha? 3 degraus. Agora, com os olhos fechados, olha para a esquerda, número 3. 3 degraus. Vai calmamente olhando com os teus olhos fechados. Vai olhando para a direita. Que número você vê? Quantos degraus? 3. Então você pega lado esquerdo e vai andando para o direito. Soma os 2 números, que número que dá? 33. 33º grau da maçonaria, que é o maior grau do mestre venerável, que é o mestre maçom. Com os olhos fechados, continua prestando atenção. Você está vendo que tem um 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. Está visualizando com os olhos fechados? Eu pergunto para você, olha para o lado direito. É uma escada do lado das irmãs, concorda? E aqui do lado esquerdo, com os olhos fechados, do lado esquerdo, você está vendo o 3, que é a subida da escada dos homens. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Fica com os olhos fechados, responda para mim. É necessário a escada do lado direito para subir as irmãs para pregar? Olhos fechados. Responda em silêncio. Não é necessário. Por quê? Porque a doutrina da congregação não admite mulher pregando. Então nós sabemos que esses degraus do lado da mulher é desnecessário. Ele não é nenhuma arquitetura, porque uma arquitetura não vai fazer degrau aonde não se sobe pessoas. Numa igreja, aonde do lado direito estão as mulheres, do lado esquerdo estão os homens, se você vai fazer um púlpito, é subida só pelo lado dos homens.
Vamos ver o púlpito do Brás, com os olhos fechados. Quantas escadas tem no púlpito do Brás? Lá nessa salinha de ancianaria. Ele tem uma escada indo para frente. Do lado, lá tudo homem, dos dois lados é homem. Só tem uma subida. Não é um púlpito onde sobe de um lado e sobe do outro. Não, a escada, a ascensão, ela é ampla, mais para frente, onde todos sobem e descem pela mesma escada. Por que não tem duas escadas lá? Se fosse arquitetura, seria duas escadas. Mas como a mulher não participa da reunião sigilosa e secreta do ministério, só tem uma ascensão ao púlpito. É por uma única ascensão que se sobe. Então sabemos que a escada é para subir no degrau, no terceiro degrau do púlpito. E eu pergunto, quantos degraus existem na simbologia maçônica? Três degraus, que é fé, esperança e caridade. Continua com os olhos fechados. Você olhando 3 do lado esquerdo, olhando 3 do lado direito, 33. Você está olhando para o número de escadinhas, degraus. Quantos degraus tem? 3 degraus de cada lado. Então você sabe que aquela escada do lado direito das irmãs é o quê? É desnecessária. Se está ali, não é para as mulheres. Então o objetivo não pode ser que aquele ancião que está de pé, ele subiu 3 degraus da escada que ele subiu sozinho. Mas no púlpito ministerial, ele está no 33º grau. Então tem 3 aqui, 3 lá, 33. Então ele tem o quê? O grau máximo da maçonaria. E para ele chegar do grau máximo, ele sobe só por uma escada onde ele sobe sozinho os 3 degraus. A maçonaria é justamente isso, você crescer pelas suas convicções e investigações, com o livre pensamento. Uma coisa é a escada que o ancião sobe sozinho, 3 degraus. Fé, esperança e caridade. Aí ele atinge o grau máximo. Que grau máximo? 33º grau. Que grau? O poder ministerial. O púlpito, ele é o quê? O poder do ministério. Está escrito que o que sai do púlpito é a palavra de Deus. Assim como o grão-mestre também, ele tem pleno conhecimento de Deus, o arquiteto do universo Gadu. Então você tem 33 para o ministério. Então quem chega a ancião, ele atinge o quê? Ancião de 33º grau. Por quê? Porque ele subiu a escada da evolução, fé, esperança e caridade por um lado das escadas. 3 degraus para subir. E subir aonde? Num púlpito que tem o número 33 na frente de vocês e vocês não estão enxergando. Entendeu? Agora abre os olhos. E vamos abrir os olhos agora mentais para ler o tópico. O que significa ancião? Não se esqueça que a assinatura do maçom são 3 pontinhos, tá? Então, na realidade, ele pode não assinar com a mão, mas ele assina com o poder. A assinatura do ancião na congregação é o quê? O poder, é a soberania. Então, quando ele está no púlpito, é como se diz, ele está sendo usado por Deus. Então, a assinatura de um homem dentro da congregação, ela é o quê? O 3 degraus para subir ao 33º grau, que é o 33 do púlpito. Essa é a assinatura que as pessoas também não percebem, a assinatura espiritual. E o mestre maçom que está de pé é o chamado grau na plenitude maçônica, o mais elevado da loja. Neste grau, o maçom adquire todos os direitos maçônicos e pode ocupar qualquer cargo na loja. E a cerimônia da passagem do grau é chamada de exaltação. Tem alguém que é mais exaltado na congregação do que o ancião? Será que é coincidência? O que é grão-mestre maçom? Ele é o soberano, o grande inspetor-geral. Eu pergunto, quem é o soberano e o grande inspetor-geral na congregação? Quem que está com poder sobre todas as áreas, serviços e poder dentro da congregação? Quem é o grande inspetor? Quem é o que dá ordem? O que fiscaliza a vida das pessoas? O que levanta para o ministério? O que derruba? O que julga? O que cria leis? Que pratica todos os serviços que o diácono em tese poderia, mas não pode. Que pode levantar diácono, mas o diácono não pode levantar um ancião.
Ele pode sentar um diácono, mas o diácono não pode sentar um ancião. Ou seja, o diácono está no pedestal abaixo. Quem está em grau de elevação plena de soberania na congregação? O ancião. Quem é o soberano na congregação? Vamos para o estatuto. O conselho de anciães decidirá e julgará soberanamente sobre todos os problemas da congregação. Aí eu pergunto para você, e as duas cadeiras? Será que as duas cadeiras significaria os 2 graus da maçonaria iniciais, o primeiro grau, o segundo grau, e o terceiro grau seria o maçom soberano? Será que já sabemos que a cadeira do lado esquerdo e do lado direito seria um pretexto para a pessoa sentar, mas nunca vão ter 3 anciãos lá em cima. Se tiver um atendendo, vai subir só um, e o irmão senta do lado do irmão. Alguém vai dizer, mas as irmãs podiam sentar ao lado das irmãs. Não, isso nunca aconteceu. Quando uma irmã subia, a irmã Luzia subia, nenhuma outra subia. Quando a irmã Ana Espina sobe, nenhuma outra irmã sobe. Aí eu pergunto para vocês, se a escada não é para as mulheres, a cadeira também não é? Porque mulher não tem ministério na congregação. Não pode nem ser chefe de cozinha, tem que ser o diácono. O diácono é o chefe da cozinha, que as irmãs fazem comida. O que dirá, uma mestre? Na congregação não existe mulher mestre, só homem. É outra coincidência. Então nós temos 3 graus de maçonaria: aprendiz, companheiro e mestre. Será que a cadeira não tem significado, tanto quanto as escadas não têm? Então é uma simbologia, é uma arquitetura. Então nós temos 2 cadeiras e um púlpito. Será que as 2 cadeiras é o primeiro grau aprendiz, o segundo grau companheiro? Será que o companheiro é o cooperador? Será que o aprendiz é o povo? E será que o terceiro grau, que é mestre, graus inefáveis? Paulo falou que quando ele foi no terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Palavras inefáveis. No terceiro céu. Será que Paulo atingiu o terceiro grau da maçonaria? Porque se ao homem não é lícito falar o que ele ouviu, ele sendo homem, ele não poderia ter ouvido. Será que foi um símbolo maçônico que ele lançou? Eu te pergunto, se o ancião subiu os 3 degraus do púlpito, aprendiz, companheiro e mestre, então ele subiu os 3 degraus. Subiu também os degraus espirituais, fé, esperança, caridade. Subiu os 3 degraus de um lado, que é material, que é o lado direito, e do lado esquerdo, que é só os homens, que é a sabedoria, subiu os 3 graus de espiritualidade. Então ele subiu como aprendiz, companheiro e se tornou mestre, e do lado espiritual ele subiu os 3 degraus do espírito, fé, esperança e caridade. Ao subir os 2 lados dos degraus, os 3 degraus espirituais de um lado e os 3 degraus espirituais do outro, ele atinge o poder pulpital, que é o que? O 3 mais 3, 33, e ele de pé é o maçom mestre. E os demais níveis, que é as 2 cadeiras, cadeira 1, cadeira 2, ou pilar 1, o início, o aprendizado, o companheiro e o maçom de pé. Eles sentados para aprender e de pé o maçom. Ou os 3 graus espirituais, fé, esperança e caridade. Então seriam 3. Se você subir de cima do púlpito e desenhar o púlpito de cima, o púlpito é um triângulo que vai para frente e volta, só que com contornos de diagonal, mas ele é um triângulo torto. E o púlpito é 2 cadeiras, e o púlpito são os ângulos de um triângulo. Se você olhar do teto da congregação, olhar para baixo, e você passar as 3 linhas retas, você vai ver 2 cadeiras e um púlpito no meio. Os ângulos de desenho, púlpito e 2 2 cadeiras, dá o desenho de um triângulo. E no topo do triângulo, você olhando de cima, quem está nos ângulos de baixo? Os 2 degraus menores. E quem está no topo da pirâmide, coincidentemente, é o maçom mestre, o soberano. Bom, como o presidente de ancião falou que nós somos uma loja e que não está contente, procure uma outra loja, senão que nós somos uma loja, pergunto, seriam todos esses detalhes uma coincidência? Será que todo esse desenho nos nossos olhos passou por 110 anos
E não vimos que a congregação foi idealizada pela maçonaria? Por que as reuniões são secretas entre os mais velhos, que estão no topo da pirâmide ministerial? Será que eles atingiram um grau de ancianaria, da qual nós não somos dignos de ouvir? Será que eles estão no terceiro céu? Que tem palavras inefáveis que nós não somos dignos de saber o resultado final do dinheiro, o balancete final, o dinheiro, todo o dinheiro, só eles sabem. Todos os tópicos, todo o conhecimento, será que ficou no topo da pirâmide da ancianaria? Será?